Senhor, amém? Amém. Amém. É muito bom estar mais uma vez na casa do Senhor. Hoje vou estar adorando ao Senhor. Esse louvor fala a respeito de adoração, né? E às vezes em meio a tantas provas, né? Quando a gente vai colocar o nosso joelho no chão, às vezes não tem palavras, né? E Deus mesmo assim nos responde. Amém? Eu creio. Aleluia, Jesus. Vamos colocar de pé? Vamos adorar o Senhor de pé em nome de Jesus. Palavras não podem explicar
nome do Senhor. Continuidade, irmão. Continuidade que o Espírito Santo de Deus se encontra neste lugar. Chegou a hora da mensagem. Eu só não vou pegar não, gente. Quero chamar a missionária ali, que vai estar trazendo a palavra hoje, vai estar pegando na mão do Senhor. Mas em breve eu estarei aqui, tá? Se coloca de pé, se eu vou pra cá. Querido e amado Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, quero pegar, Senhor, a tua filha em tuas mãos. Pai, que eu peço a ti, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, falar, Senhor, através do lado da tua filha, Senhor. Pai, que Senhor, o Senhor já tenha usado ela, Senhor, neste altar, Senhor. Pai, então que o Senhor continue, Senhor, usando, Senhor, a tua filha, Senhor, onde ela for, Senhor, levar a tua mensagem, Senhor, a tua palavra, Senhor. Pai, que ela venha, Senhor, falar, Senhor, aquilo que o Senhor ordenar para ela, Senhor. Pai, querido, Pai Celestial, que seja, Senhor, Pai, querido, a tua palavra, Senhor, da tua filha, Pai. Pai, querido, Pai Celestial, que ela venha, Senhor, diminuir, Pai, e o seu espírito venha crescer, Senhor, na tua filha, Pai. Sim, Pai, meu em Deus. nome de Jesus, Em nome de Jesus. em suas mãos, Pai. Assim, Em nome de Jesus, em amém. nome de Jesus. Salve a todos, a paz do Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mais um dia na casa do Senhor. Mais um dia que podemos dizer, Deus, cheguei a este lugar. Eu queria nessa noite deixar para você uma palavra até mesmo muito conhecida, porém que se renova todos os dias. Aleluia. Eu queria deixar nessa noite em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Me acompanhe aí, por favor. Me ajude na leitura da palavra. Marcos capítulo 4, versículo 35. Amém? Amém. A minha tem como título assim: Jesus acalma uma tempestade. Isso é só o título. Ainda tem coisa nova por aí. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Aleluia. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? E como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Você pode glorificar Deus por essa palavra. Glória a Deus. Eu estava no domingo também aqui, e foi o nosso pastor que pregou no domingo. E à tarde, antes de eu vir para a casa do Senhor, Deus já tinha me tocado sobre essa passagem. E no meio da palavra que o pastor estava ministrando, ele falou uma frase dessa passagem. Aleluia. E Deus continuava ministrando o meu coração de maneira muito forte sobre essa palavra. E eu disse: Deus, o que o Senhor quer com essa palavra? E ao me colocar para ouvir um pouco ao Senhor, Ele começou a ministrar de uma forma que eu nunca tinha visto nessa palavra. Já li tantas vezes, mas nunca tinha prestado atenção dessa forma como o Senhor me revelara. E eu comecei a analisar que, para você ter uma navegação agradável e perfeita, uma das condições é que seja bem profunda as águas onde você vai navegar. E eu analisando sobre isso, então Deus não faz nada por superfície. Deus não quer ter um relacionamento raso com ninguém, mas Ele quer ter um relacionamento profundo. Por quê? Se um barco for posto em águas rasas, tem um problema que pode acontecer. Você pode ficar com sua navegação comprometida pelo fato dele encalhar num banco de areia,
ou perfurar o fundo do seu navio, do seu barco, da sua condução que você está. Então, não queira navegar com Cristo em águas rasas, mas sim em águas profundas. Deus ele quer palestrar com você em águas profundas, mas não em coisas rasas. Porque Deus ele é Deus de profundezas, Deus do Altíssimo, Deus de todo nível. Mas para te levar a uma intimidade maior, Ele te leva a profundezas. E quando eu comecei a analisar esse texto, uma frase, não sei se você prestou atenção na leitura, que eu parei e falei pausadamente: levar ao outro lado da margem. E eu parei para pensar sobre isso. Jesus não estava do outro lado ainda. Ele ainda estava de um lado de cá. E na leitura que diz que já era tarde, quando Jesus falou para os discípulos: ei, vamos para o outro lado. Não teve questionamento por quê. Mas do jeito que estava, foi colocado dentro do barco e foram para o outro lado. Existe um direcionamento de Deus para você. Se Deus falou para você: ei, vai para o outro lado, não importa a circunstância, mas você vai chegar do outro lado. Não acontece nada porque Deus só falou para você e você vai chegar do outro lado. Quando Deus fala, não é possível que ninguém pensou isso, porque eu também já passei por isso. Quando Ele fala assim: está dando tudo errado. Então é porque não era de Deus para acontecer. Mas quem disse que quando Deus fala para você vai ser mar de flores? Quem disse que para você não vai acontecer nenhuma dificuldade se foi o próprio Deus que mandou você ir? Aqui os discípulos não sabiam que isso ia acontecer. Foi dito para eles o quê? Vamos para o outro lado. Se diz vamos para o outro lado, você só pensa no objetivo de chegar do outro lado. Você não pensa como vai ser sua trajetória até o outro lado. Mas você pensa juntamente comigo. Jesus que mandou. E aonde Jesus estava quando Ele mandou isso? Dentro do barco. Jesus estava junto com eles dentro do barco. Jesus está no teu barco? Aleluia. Mas você não passa dificuldade, passa? Passa. Não significa porque Jesus está dentro do teu barco que Ele te deu uma ordem que não vai acontecer nada para te tirar do foco. Pelo contrário, acontecerá muitas coisas para te tirar do planejamento onde você deve chegar. E eu analisando mais uma vez, teve uma pequena parada que eu dei também, quando eu disse assim: e os outros barcos faziam o quê? O seguiam. Então, se o desespero chegou naquele barco onde Jesus estava, imagina os outros que estavam seguindo. Ou você acha que a tempestade foi apenas em um barco, naquele barco onde Jesus estava? Sabe algo que me chamou muito a atenção? Nessa leitura você não vai achar, mas lá em Lucas você vai achar. Em Lucas capítulo 8 você vai achar que diz assim: no lago. Mas como pode acontecer tempestade em um lago? Tempestade, mar revolto é só em mar aberto. Lago não tem como ter isso. Então, mais uma vez, analisando, eu prestei atenção em algo. Deus queria fazer algo acontecer naquele lugar. Se houve tempestade em um lago onde não teria probabilidade de acontecer naturalmente, o sobrenatural aconteceu, porque Deus que fez acontecer. Aleluia. Seria muito propício Deus estar ali e vamos passar para o outro lado pelo lago. No lago não acontece tempestade naturalmente. Mas Deus, Ele faz coisas para nos surpreender e para nos ensinar. Não se esqueça disso. Deus nos ensina. É mais fácil te ensinar falando ou te ensinar na prática. A prática te faz nunca mais esquecer daquilo que você está fazendo. E quando eu comecei a pensar, se Jesus está dentro do barco e o desespero ainda veio acontecer, então quer dizer que crente não é imune à tempestade, não é imune à dificuldade, não é imune a medo e a desespero. O medo pode bater em você também. O medo pode chegar até você também. Você não é melhor do que ninguém ou pior do que alguém. Mas medo, desespero vem também aos cristãos. Jesus dentro do barco, os discípulos sabiam quem Jesus era,
A maioria ali tinha uma intimidade com navegação, com o mar, porque eles eram pescadores, sabiam nadar, sabiam como fazer nesse momento difícil. Mas como pode eu me esquecer por um tempo do que eu já sei? Até isso eu acredito que seja porque Jesus queria que isso acontecesse. Porque no momento que eu esqueço que eu sou dependente dele, eu vou ver quanto eu sou falho e fraco. Ali tinha que existir uma dependência de Deus. Mesmo Jesus estando no meu barco, o dia a dia pode trazer tribulações e dificuldades. Mas eu não posso me esquecer que Ele é quem está no controle do meu barco. Quando diz Jesus estava à polpa do barco a dormir. Polpa é lugar de controle. Não importa se Jesus estava dormindo ou se ele estava acordado. Mais uma coisa que me chamou a atenção: a tranquilidade de alguém que está com tudo sob controle. Porque para você dormir você tem que estar tranquilo. Vai falar que quando você está perturbado, que você está com problemas, você consegue dormir tranquilamente, deitar e dormir relaxadamente? Não consegue. Mas a tranquilidade daquele que sabia que tinha todo o poder e autoridade nas mãos e tinha o controle do que estava acontecendo, me leva a acreditar que Jesus podia dormir tranquilo. Aleluia. Você está podendo dormir tranquilo? Você pode dormir tranquilo, porque Deus ainda não perdeu o controle do teu barco. Aleluia. Pode estar assolando, pode estar entrando água, pode estar fazendo o que for, mas Jesus ainda não perdeu o controle do teu barco. Aqueles discípulos podiam estar desesperados, como mostra a palavra, que já estavam com medo, já estavam preocupados. Como eu disse que eles tinham sabedoria e tinham experiência de quem navega, aqui tem um detalhe que diz assim: o vento assoprava e trazia água que já entrava dentro da navegação. Isso significa que está acontecendo o pior. Se você tem um barco e começar a entrar água dentro dele, é porque já está afundando. E você não vai conseguir fazer nada para reverter essa situação. Então, eles já tinham ciência disso. Mas tem um detalhe que você não entendeu ou ainda não capturou. Jesus, ele entra e muda a história, muda o quadro, muda a situação. Mesmo que esteja entrando água no teu barco e que você já pensa assim, não tem mais jeito, já vou afundar, Jesus pode mudar a situação que você está vivendo. Não existe tempestade, não existe vento, não existe nada que possa mudar o que Deus tem para fazer. Jesus estava ali tranquilamente a dormir. Um soninho super leve, super tranquilo. Tão leve que nenhum vento, imagine a força do vento que estava ali, irmãos. Você já percebeu que quando começa a ventar, a gente já fica logo preocupado com as telhas, né? Que começa a fazer aquele barulho, vai voar tudo. Tampa de caixa d'água chega na sua casa, você nem sabe de onde foi. Mas chega lá. O barulho do vento é assustador. Imagina em meio ao mar. Era algo que fazia o navio, ó. O barquinho já estava virando. As águas já eram como se fossem pancadas. Já batia, já quase revirava aquele barco. E Jesus estava com sono que leve, porque ele nada disso acordou. Não diz a palavra que Jesus foi acordado pela tempestade ou pelo vento, mas diz que Jesus foi despertado aos seus discípulos, os chamar e dizer: Mestre, não te importas que nós tenhamos a perecer? Presta atenção nisso. O seu problema e a sua dificuldade não acordará a Deus, mas o teu clamor e a tua oração chamará a atenção dele e fará ele despertar. Existem problemas na nossa vida que a gente fica assim: será que Deus está dormindo? Será que Deus não está me vendo? Ah, porque eu estou passando por isso, eu estou com isso, estou com aquilo. E parece que Deus não está nem aí para mim. Deus vai acordar quando você começar a despertar Ele em oração e clamor, que é de uma forma diferente. Você já observou a diferença da tua oração quando você está na bonança e a sua oração quando você está na luta? É diferente, né?
é diferente. O clamor da bonança é tranquilo. Você fala como se tivesse, tá tudo tranquilo, tudo bom. Mas dá dificuldade, você fala, Deus, por favor, olha para mim. Olha, Senhor. Não é assim? Você quer chamar a atenção de Deus a qualquer custo. Imagina agora que aqueles discípulos não falaram devagarzinho, não falaram com medo, mas falaram com grande temor e assustados. Quando você está com medo, como é que você fala com alguém? Você fala mansinho? Como é que é quando você está com medo e pede ajuda a alguém? Não é assim, manso. Jesus, desculpa te acordar, mestre. Não é assim. Mas você falta pouco pegar nos ombros de Jesus e sacudir. Você não está me vendo? É assim que você clama a Deus. E sabe algo que eu fiquei pensando? Como pode Jesus não acordar por um problema que é onde ele também estava e sofreria com aquele problema? Jesus também não estava naquele barco? Jesus também, se aquele barco afundasse, ele também não estaria dentro daquele barco para afundar juntamente com seus discípulos? Você já viu algum pescador dizer que não sabe nadar? Talvez Jesus não sabia nadar, porque Jesus não tinha intimidade com pescaria nem com embarcação. Portanto, que Jesus pede, ei, vamos ao outro lado. Ele não falou, eu vou ao outro lado sozinho, mas vamos ao outro lado. Jesus nessa noite ele te convida a chegar do outro lado. Mas você não pode se esquecer que nesse meio trajetória, nessa meia caminhada, vai existir dificuldades e problemas também. Mas isso não significa que ele não está com você. Amém. Sabe algo que tem refletido muito nesses dias? Nossos anos proféticos. Todo inicial de ano profético é ao contrário. Todo ano profético é ao contrário no início. Mas você está o quê? No 4º mês do ano. O ano ainda não acabou. Para Jesus, pode acontecer reviravolta no último dia do ano e fazer você viver o que talvez você não viveu o ano todo. Para nós, passou 4 meses e a gente já está desesperado, descabelado, dizendo, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Deus, por que aquela palavra profética então não era profética? É assim. Claro que é profético, porque eu nunca vi a palavra de Deus voltar vazia, eu nunca vi a palavra de Deus ser inútil, eu nunca vi a palavra de Deus mentir. Então quem está sendo falho e desesperado somos nós. Naquele dia existia muita experiência, mas faltava em águas profundas. Faltava ter uma intimidade ainda um pouquinho maior com Jesus. E se for preciso, Deus vai te levar a águas mais profundas para você saber quem Ele é e mostrar a sua capacidade de clamar. Só sabemos o quanto nossa oração é ouvida quando nós oramos. Quando nós falamos para Deus, Deus, eu quero clamar, eu preciso que o Senhor me ouça. Aí você sabe o que é clamor. Se você estiver tudo bem, você não vai clamar. Clamor é uma oração mais intensa. Ninguém ora mais intenso quando está bem. Mas ainda bem que existe isso, porque o crente quase não vive na bonança. Acabou uma luta, já tem outra. Porque nós somos forjados no fogo. Nós somos vasos de barro que para poder endurecer tem que ir ao fogo. Nós somos criados para poder ser forjado o nosso caráter diariamente no fogo. Quanto tempo os discípulos já não estavam com Jesus? Quantos milagres eles já não tinham visto Jesus fazer? Vai dizer que eles não sabiam quem era Jesus? Vai dizer que eles falam assim, Jesus está dormindo, se esqueceu de quem nós somos. Se esqueceu do que está acontecendo, se esqueceu do que eu estou passando. Mais uma vez eu vou te perguntar, como nós somos egoístas. Eles tinham Jesus dentro do barco e estavam desesperados. E quem não estava com Jesus dentro do barco fazia o quê? E aquelas outras embarcações que estavam seguindo a embarcação para onde Jesus estava? Não estavam desesperados também? E não tiveram Jesus para poder gritar perto dele, Mestre, não se importa que pereçamos? E as outras embarcações, como estavam? Vendo aquela embarcação que liderava,
revirar e dizer assim: olha, a tempestade chegou lá primeiro. Isso significa que se você está passando por dificuldade, se você está passando por luta, lembre-se que tem liderança também que está passando até um mar revolto pior do que o teu. Muitas das vezes temos a audácia de dizer assim: Deus, será que ninguém entende a minha dificuldade, ninguém entende o meu problema, ninguém entende o que eu estou passando? Você já viu uma imagem que diz assim, quando nós vamos dar um conforto para alguém que machucou o dedo, mas as suas costas estão cheias de feridas? Devemos parar de olhar somente para nós, somente para os nossos problemas. Lembre dessas embarcações que estavam do lado, que estavam seguindo. O mestre estava na embarcação à frente, como se mostrasse o caminho, porque diz que o seguiam. Então quem segue está atrás. Então Jesus estava na liderança naquele barco, estava à frente. Mas quem está acompanhando o teu líder também vai passar por dificuldades, também vai passar por tribulações, mas tem uma segurança, tem uma só, que pode mudar toda a circunstância, pode mudar toda a situação, que é Jesus está no barco. Jesus está dormindo? Lembre-se de como despertá-lo. Não se esqueça disso. E esse desespero vem para nos tirar o nosso foco. Lembra que Jesus falou o quê? Vamos e passemos para o outro lado da margem. O desespero chegou tão rápido, chegou tão forte, que se esqueceram até onde estava a margem, aonde estavam indo, aonde queriam chegar. O desespero vem para trazer tristeza, vem para trazer falta de foco, vem para tirar o seu objetivo. Se Deus te deu uma direção, não perca o seu objetivo. Está vindo o mar revolto, está vindo a tribulação, está vindo o vento, estou nem aí, porque o importante é onde Jesus mandou que eu ia chegar. E se Ele garantiu, olha, passemos para o outro lado, é porque Ele garante a sua chegada. Você não vai morrer nessa trajetória. Existe um processo. Tudo que você vai passar na vida é um processo. Se você plantar, existe o processo de você plantar, regar, até colher. O processo ainda é longo, o processo ainda é grande, mas nós queremos iniciar e já terminar. Nós nos esquecemos do processo. O processo para chegar do outro lado era esse. O processo para colocar os pés em terra firme era esse. Era primeiro passar pelo mar revolto. Para você alcançar o ano profético, primeiro você vai ter que passar por esse processo. Para você poder dizer assim, cantei do outro lado o hino da vitória, passa pelo processo primeiro. Passando pelo processo, você vai poder cantar com êxito do outro lado. Como eu disse da tranquilidade de Jesus, essa tranquilidade também deve nos confortar. O controle não está na minha mão nem está na sua mão, mas está naquele que tem autoridade e poder para ter o controle nas mãos. Eu nunca vi Jesus perder o controle de nada. Eu nunca vi Deus falar assim, olha, eu não sei mais o que fazer. Poxa, eu não imaginava que isso iria acontecer. Mas a tranquilidade de colocar a cabeça no travesseiro e o teu clamor despertar, somente Jesus pode fazer isso. E sabe outra coisa que eu estava observando? Sobre submissão. Até o vento e o mar lhe obedecem. Isso é ser submisso. Submissão é entender a hierarquia daquele que está acima e daquele que está abaixo. O vento entende isso, a tempestade entende isso, o problema entende isso, o mar revolto entende isso, e só eu e você que ainda não entendemos isso. Porque se Deus está sobre nós, nós devemos ser submissos a Ele, é que Ele tem autoridade e poder. Toda autoridade, todo poder é dele. Eu tenho que ser submisso.
sobre mim. A hierarquia diz que Jesus está sobre mim. E eu não posso me esquecer disso. Porque quero fazer que os problemas se resolvam com as forças do meu braço, sendo que eu não consigo fazer nada. E eu ainda quero questionar mais Deus, por que estou passando por isso? Deus, por que isso está acontecendo? Se eu louvo, se eu prego, se eu oro, se eu jejuo, por que eu não estou vivendo o sobrenatural de Deus? Os discípulos talvez falaram isso na mente. Creio eu, não estou dizendo o que eles disseram, mas eu creio assim, que eles devem falar assim: a ordem veio do mestre, para passarmos para o outro lado e olha o que está acontecendo, o porquê disso, e por que ele faz como se não se importasse com o que está acontecendo. Apenas seja submisso, apenas entenda que a autoridade está nas mãos daquele que tem o controle de todas as coisas. Mar, fique calado. Vento, aquieta-te. E no mesmo instante, não houve mais nada. O lago voltou a ser lago. Porque lago é um lugar tranquilo. Um lugar que você pode ir tranquilamente. Porque a autoridade está nas mãos do Senhor. E você só tem que ser o quê? Submisso. Você só tem que obedecer. Sabe mais uma coisa? Sabe por que os discípulos ficaram tão impressionados? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Porque perceberam que Jesus tinha autoridade nas mãos. Autoridade que não fez dele autoritário. Porque veja só, quem acordou Jesus foi quem? Foi a tempestade? Foi o mar? Não, foi os discípulos. Mas quem Jesus mandou ficar calado, quem Jesus mandou se aquietar não foi os discípulos, mas foi a tempestade, foi o mar revolto e os ventos. Então Deus não ficou irado porque foi acordado pelos discípulos em meio ao desespero. Mas Deus mostrou: ei, olha a autoridade na mão de quem que está. Olha quem é que pode fazer todas as coisas. Só tem autoridade aquele quem pode fazer e desfazer aquilo que mandou fazer. Mais uma vez me leva a entender que essa tempestade não foi criada por Satanás. Mas essa tempestade não foi para trazer derrota, não foi para trazer dificuldade a que possa afundar. Mas essa dificuldade foi para mostrar quem tem o poder e a quem você pode recorrer no momento difícil. Deus também prova. Deus também nos faz a chegar de uma forma especial, porque Deus tem os seus meios de trabalhar. Se chegasse do outro lado de forma muito tranquila, não teria experiência para contar. Jesus, ele trouxe essa tempestade para que levasse uma experiência mais profunda com ele. Existe tempestade na tua vida que não vai ser para te afundar, mas vai ser para você se achegar mais a Deus e saber quem ele é. Existe dificuldade na nossa vida que não será para derrota, não será o diabo se levantando, porque quando é a bonança nós temos Deus está no negócio, mas quando é alguma tempestade a gente diz: Satanás está furioso. Nem tudo é Satanás furioso, nem tudo, mas muitas das vezes é Deus nos ensinando. Essa dificuldade veio para ensinar os seus discípulos. Não veio para envergonhar ninguém, não veio para trazer desespero para ninguém, mas veio para mostrar a calmaria que Jesus pode trazer no meio da dificuldade. Os discípulos ficaram tão abismados que perceberam: quem é esse? Quem é esse que tem autoridade para mandar se cessar todas as coisas? Quem é esse que tem autoridade sobre a tua vida para mandar cessar alguma tribulação? Quem é esse que tem autoridade para colocar você em uma dificuldade ou para tirar dessa dificuldade? Quem é esse que tem autoridade para te testar?
Quem é esse que tem autoridade para tirar das mãos de Satanás? Quem é esse que tem autoridade para fazer de um derrotado um vencedor? Aleluia. Quem é esse? Deus é bom. Não fique desesperado, porque lembre-se que Deus pode fazer tudo num piscar de olhos. Aleluia. Talvez você chegou até aqui sem ver uma solução para o teu problema. Seja louvado. Ou talvez o teu problema é Deus que criou para você vir em águas mais profundas. Aleluia. Talvez o seu relacionamento com Deus já é muito raso. Talvez o seu relacionamento com Deus ainda está na superfície, que pode perfurar a tua navegação. Talvez está tão rasinho que qualquer problema vai te fazer afastar da presença dele. Mas ele quer te trazer em águas mais profundas, com experiências extraordinárias, para que você saiba quem é Deus. Não existe dificuldades que possam impedir o agir de Deus. Não existe impossíveis para o nosso Deus. Mas existem crentes que precisam ter mais fé. Assim como diz assim, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que o vento e o mar lhe obedece? E despertando, repreendeu o vento, se aquietou e fez grande bonança. Então ele disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Você conhece Jesus pelo menos um pouquinho? Ele já fez algo na sua vida pelo menos uma vez? Então como é que você não pode ter fé? Como é que você não sabe quem é Deus? Porque no momento de desespero que você fica, você se esquece o que é fé. Você se esquece o que é sobrenatural. E você se esquece até mesmo o poder que Deus tem. Por causa de um desespero. Ao se desesperar, lembre-se que Jesus também está no barco a dormir. É um convite que ele diz assim: olha, venha dormir juntamente comigo, deitar essa cabeça no travesseiro tranquilamente. Aleluia. Porque eu ainda não perdi o controle que está na minha mão. Ainda não perdi a direção, ainda não perdi aquilo que está sobre meu cuidado. Deus cuida de tudo. Eu queria pedir que, por gentileza, colocasse um louvor. E esse louvor você vai entender que Deus ele ainda rei até mesmo sobre as águas. Eu confio no Deus que é Deus de bonança, mas também é um Deus que me faz chegar no sobrenatural quando Ele quer. Aleluia. Nessa noite eu queria pedir que, por gentileza, você se colocasse de pé. E ao cantar esse louvor, você se entregasse a Ele numa posição mais profunda de intimidade. Não importa se você está assim: Deus, hoje eu estou chateado, hoje eu estou magoado, hoje eu não estou bem. Porque o meu Deus, Ele é Deus de você ser curado na alma, de você ser alicerçado na fé. Ele é Deus que pode mudar a situação. Ele é Deus que pode fazer o impossível acontecer. Ele é Deus que pode te fazer andar sobre as águas, andar sobre essa dificuldade. Deus, eu ainda vou chegar do outro lado. Não importa a dificuldade, não importa o meu problema, não importa como vou passar por esse processo, mas o importante é onde eu vou chegar. Porque o Senhor ainda não abandonou o lar. O Senhor ainda não abandonou, Senhor, teus filhos, ainda não abandonou, Senhor, aqueles que têm clamado a Ti. E o Senhor ainda desperta com
Senhor se levantar e disser: acalma-te, vento, e cale o mar. Deus Todo-Poderoso. Sabemos que Tu és, Deus, aquele que tem poder e autoridade para isso. Graças, Jesus. Pai, não é a primeira vez, Senhor, que passamos por Rendemos desespero. graças ao nome do Senhor. Não é a primeira vez, Deus, que parece que o mar vai nos engolir. Não é a primeira vez, Deus, que entramos, Senhor, em contradições, Deus. Mas quando olhamos para Ti, podemos crer que o Senhor nos fará andar sobre as águas. Meu Deus. Podemos acreditar, Senhor, que o Senhor pode cessar esse vento para esse mar revolto. Porque Tu és Rei, Tu és Deus. Tu és aquele que tem poder e tem autoridade, Deus, e não foi negado a Ti. Graças a Deus. É Deus. Vem, Espírito Santo, acalmar, Senhor, nossas almas. Glória. Vem, Senhor, cessar essa tempestade, Deus. Pai, venha nos fazer viver o sobrenatural. O Senhor tem o controle de todas as Temos que coisas. fazer o extraordinário. Meu Deus. Acreditamos que Deus é quem pode mudar seu passado. Que o Senhor pode mudar toda a situação. Glória. Nos Santo faça é o viver, teu nome. Senhor, um ano profético da Tua presença. Quantos anos proféticos já nos fez viver, Deus? Quantas Aleluia. coisas já nos fez passar, Deus? O Senhor quantas vezes provou que Ele é Deus. O Senhor sempre nos mostrou quando o Senhor perdeu o controle. O Senhor sempre nos mostrou quando o Senhor ainda continua na direção desse barco. Aleluia. Pai, aqui está um barco, Senhor, Glória está a movido Deus. por quantas pessoas que estão aqui dentro. Oh, Pai. Mas, Deus, o controle desse barco está em Tuas mãos. Nós cremos, Jesus. Tu Aleluia. és aquele Deus que tem mostrado que tem controle, Deus. Aleluia. Tu és aquele que nos mostra, Senhor, que o Senhor nunca nos deixaste só. É verdade, Tu és Pai. aquele Senhor que A nos tua mostraste, fidelidade, Senhor, ela que é nos abandonaste. Oh, E Tu és aquele, Senhor, que mostra que o poder e a autoridade está sobre as tuas Obrigado, mãos. Senhor. E nós queremos ser submissos a essa autoridade, Deus. Nos ensina, Senhor, a ser submissos a Ti. E Aleluia. saber que toda preocupação, toda enfermidade, toda luta, todo problema, tudo aquilo não é páreo para Ti, Deus. Eu creio. Porque sabemos que a chave da vitória está em Tuas mãos. Porque sabemos que Aleluia. até mesmo, Pai, o poder sobre a morte, sobre o inferno, Pai, tudo pertence a Ti. Eu creio, Pai. Então quem temeremos nós se o Senhor é conosco, Deus? Aleluia. Deus, quem impedirá? Porque sabemos que Glória. é o general de batalha que vai à nossa frente, É Deus. verdade, Pai. Sabemos que podemos confiar Meu e Deus. acreditar, Senhor, que o Senhor fará o melhor para nós. É Jesus. Pai, não há problemas que Aleluia. nos afaste de Ti, Deus, porque o Senhor ainda continua no controle. Oh, glória, eu Pai, creio. independentemente, Senhor, se for um problema criado por Ti Aleluia. ou se for um problema criado por Satanás, Ah. sabemos que iremos, Senhor, passar para o outro lado, Deus. Porque o Senhor tem dado essa ordem, vá para o outro lado. E Aleluia. nós conquistaremos, Senhor, terras firmes. E podemos dizer, Glória. chegamos ao outro lado. Podemos cantar do outro Aleluia. lado. Em nome Porque não importa o nosso processo. O que importa é o nosso objetivo.